O problema com a criação de uma unidade de conservação no Pico do Jaraguá é que haverá uma privatização do local que ocasionará uma fonte de renda para uma empresa que cobrará entrada no local. E como visitamos a aldeia indígena, vimos que eles não têm condição de pagar todas as vezes para entrarem. O Pico do Jaraguá é um local muito frequentado por eles, pois é o mais perto da natureza, que faz parte da cultura deles e serve como uma espécie de escola para os mais jovens. Os guaranis enxergam o mundo de um modo totalmente diferente do nosso. Para nós, o trabalho, leis ou nossas obrigações são algo que todos devem exercer ou seguir para poder viver em sociedade. Porém, para os guarani, esses deveres são algo muito ruim, como uma obrigação insuportável, tendo outras tradições. Mas, para sobreviver, o trabalho é essencial e separado entre os indígenas de diferentes idades e sexos. Porém, tudo pertence a todos. Mas essa tradição está sendo cada vez mais perdida, vivendo um retrocesso de diminuição da área de impostas por leis, forçando assim a delimitação de seus territórios, como suas práticas. Os Guarani estão lutando cada vez mais a favor da velha demarcação do território, onde leis entregam também às mãos da iniciativa privada a gestão de parques estaduais, que se sucede a áreas dos Guaranis. Sem o término do processo de demarcação, os índios vivem confinados em áreas minúsculas e ainda sofrem ameaças de despejo, como é o caso da aldeia Tecoa-Piau, no Pico do Jaraguá, onde foi decidida em primeira instância a reintegração de posse contra os índios, pedindo para o governo a demarcação do território. O estilo de vida dos Guarani não é apenas interessante, mas também poderia ser uma rota de fuga para o colapso civilizacional que estamos hoje. Para que o estilo de vida Guarani funcione, é necessário uma tecoa, que significa o lugar que reúne condições físicas, geográficas e ecológicas e estratégicas que permitem compor, a partir de uma família extensa como chefia espiritual própria, um espaço político-social fundamentado na religião e na agricultura de subsistência. No estilo de vida guarani, há um cacique, que tem jovens lideranças para intermediar nas relações entre a comunidade indígena e os representantes do Estado e vários setores da sociedade civil. Há um pajé que cuida dos rituais e cerimônias religiosas, além de ser o responsável por criar remédios e fazer contato com os animais e o plano espiritual dos indígenas. Os Guarani não prejudicam a natureza, vivem em harmonia uns com os outros, não têm um sistema opressor ou aproveitador, não têm interesse no bem material e têm uma rica cultura e arte. Por isso, o homem branco, ou Juruá em Guarani, devia tentar absorver alguns dos princípios do Guarani. Desde que o Juruá, homem branco, chegou ao Brasil até os dias de hoje, o terreno Guarani teve mudanças drásticas, sendo forçados a mudarem certos costumes e tradições, mas conseguindo manter alguns. No passado, o índio não tinha demarcação de terra, já que antes do Juruá, a terra era de todos. Assim, eles podiam exercer sua cultura de maneira livre, podiam andar o dia todo por todo lugar e tinham recursos em abundância para a criação de remédios e alimentos. Hoje, com a dominação do Juruá sobre os Guarani, que vivem em terras demarcadas, o Guarani se vê em uma situação onde sua terra, seu modo de vida e sua cultura dependem do governo, ou melhor, do Juruá. Desde a criação do direito do índio, as demarcações de terra sofrem constantes mudanças, e os Guarani e Mambiá têm a menor terra demarcada no Brasil. Antes, os Mambiá tinham um espaço que impossibilitava a maioria de suas práticas, como o contato com a natureza e o colhimento de ervas medicinais e ervas para rituais. Com o aumento da demarcação de terras, os Guarani puderam ter um aumento em relação à reaproximação da sua cultura e da natureza. Mas os Guarani tiveram que abrir mão de alguns costumes, como andar despidos de roupas, viver na floresta, a caça e a colheita, a pesca, mas de alguns costumes, principalmente ao contato com a natureza. Outros costumes os Guarani conseguiram manter, como as tradições religiosas, o sistema político interno e alguns costumes dos Guarani Mambiá antigos. Por fim, vamos falar do trabalho. Antes de encontrarem o Brasil, o índio não tinha a percepção de trabalho.
Ele fazia o que tinha de ser feito, ajudava quando podia, depois disso, descansava em uma rede ou fazia rituais para seus deuses. Com a chegada do Juruá, toda essa rotina mudou, pois o Juruá implantou o trabalho, forçando o índio a abrir mão de uma parte importante do seu estilo de vida. E agora o índio trabalhava para o Juruá como um escravo. Atualmente, com a escravidão proibida e o índio não trabalha mais para o homem branco, mas com as terras delimitadas e não podendo exercer direito do seu estilo de vida por causa dos rios poluídos e das matas protegidas pelo Estado, o índio é novamente forçado a trabalhar para conseguir comprar comida.